para conversar com os parlamentares, uma vez que eu entendo, e já expressei isso outras vezes, que o novo arcabouço fiscal, que nós vamos apresentar, e tem data marcada para isso, na própria proposta de emenda constitucional, mas se depender de mim, eu antecipo essa apresentação. Se houver amadurecimento da parte do governo, nós vamos encaminhar o quanto antes. Eu entendo que essas duas coisas poderiam caminhar juntas, porque, obviamente, que a reforma tributária é parte do arcabouço fiscal. Então, você dá mais solidez, mais robustez para aquilo que a gente imagina que vai ser um processo duradouro. Vocês sabem que eu, à época, e eu não vou me desmentir agora, eu fui crítico do teto de gastos, porque eu, já na campanha de 2018, eu entendia que aquela regra não era confiável. O que significa isso? Quando você faz uma regra que você não consegue executar, você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. Por que a lei de responsabilidade fiscal está em vigor até hoje? Porque ela era exequível. As pessoas se comprometeram com uma regra fiscal, os nossos governos cumpriram o tempo todo a lei de responsabilidade fiscal, e isso deu uma sustentabilidade para as finanças públicas duradouro. Hoje ela é insuficiente, mas ela, por muito tempo, ela era praticamente a única regra, tirando a regra de ouro da Constituição, ela era a regra fiscal que, e é ainda para estados e municípios, em grande parte, a regra fiscal que dá sustentação às contas públicas. Então, o arcabouço fiscal que nós pretendemos encaminhar, ele, na minha opinião, tem que ter a premissa de ser confiável, né, de ser sustentável, e de demonstrar a sustentabilidade das finanças públicas. O que significa isso? O financiamento dos programas prioritários do governo e a sustentabilidade da dívida pública. Nós temos que compatibilizar a responsabilidade fiscal com responsabilidade social. Fizemos isso, sabemos como fazer, voltaremos a fazer. Nosso grande desafio, portanto, vai ser corrigir os erros que foram cometidos este ano, por assodamento, eu diria até por desespero eleitoral, foram cometidos uma série de equívocos na gestão da política econômica, parte dos quais contrariando não apenas o bom senso, mas recomendação de técnicos da área econômica. Então, uma série de medidas foram tomadas por desespero no calor do processo eleitoral. Isso traz um custo para o país. E nós pretendemos corrigir essas distorções sem tirar o pobre do orçamento, porque nós temos um compromisso com a questão social. Nós não podemos admitir volta da fome, nós não podemos permitir a corrosão do poder de compra dos salários, nós não podemos permitir o que está acontecendo. Mas isso tem que ser compatibilizado com trajetórias sustentáveis. E eu repito, nós já fizemos isso. Eu participei de vários governos, né? E sempre eu passei por governos que tinham esse compromisso de corrigir as distorções das contas públicas, de garantir sustentabilidade das contas públicas, porque isso faz parte de fortalecimento do Estado e não de enfraquecimento do Estado. Você não fortalece o Estado por meio do descontrole. Ao contrário, você fortalece o Estado por meio de previsibilidade, confiança, dos investidores saberem o que está acontecendo, confiarem nas trajetórias e nos cenários programados. É assim que se fortalece o Estado brasileiro. Um Estado que pode investir, que pode suprir as necessidades da população de saúde, educação, assistência, combate à fome. Então, nós queremos voltar à normalidade, conduzir a política econômica compatibilizando essas duas diretrizes que não podem estar em antagonismo.